Senhoras e senhores, boa tarde. A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a DCE Minas Gerais, com apoio do Sistema FIENG, por intermédio do SESI-DR Minas Gerais, tem a honra de recebê-los para o almoço palestra sobre o tema Corrupção no Brasil, Presente e Futuro, a ser proferida pelo diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, senhor Bruno Brandão. Agradecemos a presença dos nossos ilustres convidados, entre eles o Superintendente Regional do SESI Minas Gerais e Segurança e Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida do Sistema FIENG, senhor Lúcio Sampaio. O ex-ministro Paulo Tarso de Almeida Paiva. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, CDL Belo Horizonte, senhor Bruno Falsi. O presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais, IBEF, senhor Laurindo Souza de Deus Filho. Presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico de Vespasiano e Lagoa Santa, senhor Ricardo Saleira de Carvalho. Presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a DCE Brasil, senhor Sérgio Cavalieri. O presidente do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados de Minas Gerais, CESA, senhor Eduardo Pauliello. O vice-presidente da Associação da ACEMINAS, Associação Comercial de Minas Gerais, senhor Wagner Veloso. O diretor do Sindiestra, senhor Luiz Márcio Viana. Gostaria de convidar a todos para a oração do empresário, que será conduzida por nosso associado, o senhor Sérgio Fernando Pinho Tavares. Todos de pé, por favor. Boa tarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criaste todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens, e para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa tarde, bom apetite a todos. A DCE tem a honra de apresentar o seu mais novo associado. Eu gostaria de pedir que o senhor Sérgio Bezerra Mendes, da TNX Brasil Tecnologia e Negócios, ficasse de pé para que todos possam conhecê-lo. Bem-vindo, senhor Sérgio. Desejamos que a importância da visão cristã como administradora de talentos e recursos, permeie o Dia dos Empresários, unindo-os na sua responsabilidade econômica e social frente à realidade das empresas, comunidades e famílias. Desejamos a todos um ótimo almoço. Neste momento, ouviremos o presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, a DCE Minas Gerais, senhor Sérgio Frade. Gostaria também de agradecer a presença do presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Minas Gerais, senhora Eliane Ramos de Vasconcelos Paes, e o vice-prefeito de Belo Horizonte e secretário municipal de governo, senhor Paulo Lamac. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente termina o almoço, eu vou falar um pouquinho e dar algumas notícias aqui da DCE.
como nós fazemos de praxe. Sintam-se acolhidos pela DCE Minas e pelo Sistema FIENG, por intermédio do SESA Minas Gerais, entidade apoiadora deste almoço-palestra. Renovo os cumprimentos a todos, já nominados aqui pela nossa mestre de cerimônia, Maria Flávia, também vice-presidente aqui da DCE. Uma saudação especial ao Bruno Brandão, que gentilmente atendeu o nosso convite para ser o palestrante desse almoço e compartilhar os trabalhos e resultados da Transparência Internacional. Seja também muito bem-vindo, Bruno. Ao iniciar nossa programação de hoje, eu gostaria de destacar alguns fatos relevantes da nossa associação. No almoço-palestra do mês passado, no dia 23 de fevereiro, nós recebemos o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, João Carlos Gontijo de Amorim, que abordou importantes conquistas tanto para o empresariado como para os trabalhadores, com a reforma trabalhista que entrou em vigor no final do ano passado. O João Carlos destacou o papel da Superintendência Regional em fazer cumprir a lei, mas também em ser parceiros, mediadores, intérpretes dos anseios de trabalhadores e empresários, no sentido de fazer um Brasil maior, o que agradou a todos nós. Contudo, alguns vão lembrar, a chefe da Seção de Fiscalização do Trabalho da Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, na ocasião, presente, participando também aqui da mesa, chamou a atenção para o aspecto ainda de novidade da reforma. Para ela, é preciso deixar que o tempo passe mais um pouco para avaliar os resultados. Abre aspas. A visão da fiscalização sobre a reforma é cautelosa e nebulosa, tendo em vista a falta de experiência com as alterações nas leis trabalhistas. Fecha aspas. Nossa posição é bem clara. A sociedade tem pressa, o empresariado também precisa empreender e o Estado colaborar para tornar realidade a reforma trabalhista. Sem emprego, não vamos tirar as pessoas da miséria e diminuir a desigualdade no Brasil. Essa é a nossa posição em contraponto à cautela apresentada pela chefe da fiscalização. E, para reforçar isso, trago aqui uma matéria dessa semana do presidente do Congresso falando do confronto com a Justiça do Trabalho, que se recusa a aplicar a reforma trabalhista. Nosso desafio é grande, não podemos desanimar. Temos que estar vigilante e cobrar com que isso realmente aconteça, como também as outras reformas que tanto precisamos. Isso aqui é só para lembrar que nós continuamos vigilantes com relação a esse tema. Queria também falar sobre o nosso retiro espiritual, que aconteceu no dia 2, entre os dias 2 e 4 de março. Esse retiro espiritual, promovido pela DCE Brasil, foi realizado com sucesso em Aparecida, com a presença de associados de todo o Brasil. O retiro foi conduzido pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonato, que enfatizou a necessidade do país ter católicos convictos, cristãos, coerentes e protagonistas na política, na economia, na sociedade e nos negócios. Abre aspas. A crise que vivemos é uma crise de santos, crise de valores, pois relativizamos, cedemos, nos falta compromisso e poucos se preocupam com a verdade e com o bem comum. É preciso ler a vida de Cristo e colocá-la em prática. Caso contrário, teremos uma vida estéril. Fecha aspas. O fortalecimento espiritual dos empresários, dirigente cristão de empresa, é indispensável para o enfrentamento de seus muitos desafios, motivo pelo qual a DCE realiza anualmente o retiro espiritual em Aparecida. Aqui um pouco do grupo que lá esteve presente, dentre eles vários jovens daqui de Minas participando desse retiro, o que nos alegra muito e que nos encoraja e que nos dá a esperança de continuar investindo, né, nos jovens para um futuro melhor. Também eu queria comentar sobre uma outra ação importante, que foi o relançamento da DCE Rio,
que, por sinal, ocorreu agora no último dia 15, exatamente naquele dia em que ocorreu a morte lá da vereadora. Insonoridade ocorrida na sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro, com total apoio do cardeal Dom Orani Tempesta. O relançamento da DCE Rio conta com a liderança do empresário e presidente da Duty Free Brasil, Duty Free Shopping, Humberto Mota, também mineiro, já esteve aqui conosco, presente, compartilhando a sua experiência profissional, e também da participação de importantes empresários carioca. O Humberto, então, ele assumiu o compromisso com a DCE Brasil de organizar um grupo de empresários para a retomada da DCE lá no Rio. Então, aqui é um pouco essa foto lá do evento que nós tivemos. E aí um grupo também, vários presentes daqui de Minas e de outros estados. E está aí o Humberto, um empresário cristão, muito participativo e que vai nos ajudar com o relançamento da DCE do Rio, que se faz tão necessária, né, como todos sabemos que está ocorrendo. Eu também gostaria de destacar a realização, na última quarta-feira, dia 21, do Café com Fé na PUC Minas, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão. Além da participação na cerimônia eucarística e confraternização entre os participantes, tivemos a oportunidade de conhecer o projeto Vila Fátima. Esse projeto que promove o desenvolvimento humano de pessoas que vivem em Justinópolis, Ribeirão das Neves, com trabalhos que objetivam contribuir principalmente com a formação de jovens. O projeto Fátima foi criado em 2012 e é uma iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte por meio da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas e da Providência Nossa Senhora da Conceição. Nos recebeu na PUC o professor Vanderlei Felipe, que está aqui presente, que eu gostaria que se apresentasse, por favor. Aí. E também com ele presente a professora Luciana Fagundes, que está à frente desse projeto, a Viviane Corsino também que participa, e a professora Tânia Cristina Teixeira, também da PUC. Nós já fizemos um convite à professora Luciana para, num dos nossos encontros aqui, ela apresentar mais detalhes do projeto Vila Fátima. Bom, abordando a política, como destacamos no último almoço, no último almoço, a DCE se manifestará aos candidatos a cargos públicos na esperança que possam se pautar pelos universais valores do bem comum e da solidariedade, na esperança que todos juntos possam transformar a nossa sociedade, resgatar a dignidade humana e garantir condições melhores para as futuras gerações. Essa ação já se iniciou. Está aqui um primeiro encontro, nós tivemos a oportunidade de entregar para um dos candidatos à presidência da República, o governador Geraldo Alckmin, esteve em Belo Horizonte, juntamente com um dos nossos associados, Joel, fizemos a entrega, então, para o candidato da carta DCE aos candidatos e eleitores. Nós iremos entregar essa carta para todos os candidatos, não só aqui em Minas, como no Brasil também. O Sérgio Cavalieri está à frente disso, já encaminhou para todas as regionais da DCE no Brasil. E nós vamos transformar essa carta numa cartilha que nós vamos imprimir e entregar para todos uma quantidade para a gente efetivamente poder levar essa mensagem da DCE para todos. O que nós queremos é encorajar os candidatos às eleições em 2018 para serem protagonistas de uma nova era, com a execução de ações concretas de políticas sociais e econômicas, que atendam às várias necessidades da população e do desenvolvimento social e ambiental sustentável. Também tivemos a oportunidade, o nosso diretor Valdomiro, num evento na Assembleia Legislativa, o Valdomiro, então, participou num debate sobre a questão trabalhista e ele, então, teve a oportunidade também de entregar para o ministro do Trabalho. Isso ocorreu no dia 15 recente. Também fizemos a entrega para o ministro do Trabalho. Eu queria aproveitar, então, esse momento para fazer a entrega oficial dessa carta para o Eduardo Bernes, que é o presidente regional do DEM. Queria convidar o Humberto a vir aqui à frente. Bernes.
O Bernes é o presidente regional do DEM. Então, eu gostaria de entregar... Municipal do DEM. Eu, então, gostaria de entregar em mãos do Bernes essa correspondência do DCE que depois que seja também transmitida para os outros candidatos. Se também que estiver, nós podemos fazer a entrega em outro momento. Cadê o Átila? Tem? Cadê o Átila? Eu vou pedir o Átila, que é o coordenador da DCE Jovem, para entregar também a nossa carta a um candidato do Partido Novo, que está aqui presente, que eu gostaria de convidar aqui à frente também, que é o Lucas Gonzalez. Lucas, que essa carta realmente possa lhe inspirar no seu projeto político aí de vida. Vocês já perceberam, porque eu não fui eu que fui entregar, né? Pedi o ato, né? Vocês já perceberam, né? Bom, então, só para relembrar, essa carta nós vamos transformar num livreto, numa cartilha que vamos distribuir para todos. Lembrando, isso é muito importante, o nosso movimento não é político, é pelo Brasil, é pela defesa dos valores cristãos, pela ética, dignidade, justiça, verdade, solidariedade e bem comum. Para a palestra de hoje, convidamos o diretor da Transparência Internacional, Bruno Brandão, que compartilhará os trabalhos e resultados do Brasil no ranking 2017 da corrupção. Lamentavelmente, o Brasil teve piora no ranking, que avalia a percepção da corrupção no mundo, divulgado pela Transparência Internacional. A sociedade brasileira segue carregando pesado fardo dos assaltos aos cofres públicos, com severos impactos na vida de todos. Em especial, pelo baixo comprometimento das lideranças políticas que se rendem ao capital, que as financiam, praticando o toma lá da cá, atendendo aos interesses particulares em detrimento do coletivo e do bem comum. O Bruno Brandão é economista graduado pela Faculdade Federal de Minas Gerais, mineiro, mestrado em Gestão Pública na Universidade de York, no Reino Unido, e Relações Internacionais no Instituto de Estudos Internacionais de Barcelona, na Espanha. Desde 2013, coordena o Programa Brasil da Transparência Internacional e, anteriormente, coordenou no México o Programa de Integridade em Finanças Climáticas da mesma organização. Bruno é um colega do programa Governo Aberto nas Américas, da Organização dos Estados Americanos, OEA, e do programa Transformation Thinks, da Fundação Belterman. Isso. Bruno, por favor. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite da DCE. É um prazer falar para vocês e participar do almoço. Um prazer maior ainda por poder voltar à minha terra. O Sérgio já adiantou. Eu tenho o privilégio de ser mineiro também. Então, é sempre um prazer, uma satisfação adicional o convite a voltar a Belo Horizonte, especialmente se coincidir datas de jogo do Atlético. Podem me convidar que eu venho com ainda mais prazer. Mas eu queria falar um pouco o tema que nós vamos conversar aqui. Eu quero fazer uma apresentação mais ou menos breve para dar um tempinho para o debate. O debate nesse tema, todo mundo sabe, é caloroso, todo mundo tem interesse sobre o tema. Há 4 anos, né? A Lava Jato fez 4 anos na semana passada e, desde então, é o tema número 1 do debate público no país. Mas eu venho também apresentar a nossa organização, a Transparência Internacional,
que, apesar de uma presença global, ela ficou há 10 anos sem presença permanente no Brasil. E agora nós estamos voltando ao país, né? Nos últimos 2 anos temos crescido a nossa presença aqui. Eu até brinco no boom do mercado, né? No mercado do combate à corrupção, no momento triste do país, mas também promissor em diversos aspectos. Então, eu vou só uma breve introdução. Quem é a Transparência Internacional, que eu represento hoje no Brasil. Ela foi fundada em 1993 por Peter Eigen. Peter Eigen é um alemão que trabalhou no Banco Mundial na cooperação internacional, na ajuda ao desenvolvimento para a África. E a experiência dele nos anos 80 e no início dos anos 90 no Banco Mundial era que aquele recurso que chegava para os países africanos para ajudar no desenvolvimento das comunidades, dos países, dos negócios locais, ele ia diretamente para os ralos da corrupção e não geravam qualquer resultado de benefício para aqueles países, aquelas sociedades. E, naquela época, o tema corrupção era um grande tabu dentro do próprio Banco Mundial. O Peter Eigen ele sempre conta que era chamado the C word, né? A palavra com C. Não aparecia em qualquer relatório do Banco Mundial, não existia qualquer pesquisa, qualquer debate sobre o tema corrupção. Era um grande tabu. Então, vendo aquela realidade e frustrado com aquela experiência, o Peter Eigen saiu do Banco Mundial e fundou em Berlim a Transparência Internacional. E ela se expandiu nos anos 90 e a primeira década dos anos 2000 para uma rede de mais de 110 capítulos nacionais, é que nós chamamos as representações nos países. Então, essa presença azul no globo é onde nós temos escritórios. Nas Américas, nós temos 16 representações. Nosso secretariado ainda fica em Berlim, o fundador né, vindo de Berlim. Até hoje nós temos nosso secretariado lá, que ajuda no trabalho coordenado de toda essa rede de capítulos nacionais. E a atuação da Transparência Internacional é absolutamente apartidária e tem prioritariamente um enfoque sistêmico sobre a corrupção. O que é o enfoque sistêmico? É melhoria de leis, melhoria das instituições e melhoria da cultura de integridade nos países. E o nosso produto, a nossa publicação mais conhecida hoje é o Índice de Percepção da Corrupção. Esse mapa, talvez vocês já tenham visto em algum lugar, as empresas que trabalham, os profissionais com compliance, certamente já viram esse mapa, e é a nossa principal publicação, e hoje é o maior medidor do nível de corrupção no mundo. Ele foi, depois eu vou falar um pouco dos resultados, esse foi recém-lançado, então eu estou trazendo aqui a edição que foi lançada em 21 de fevereiro, o resultado, mas eu vou falar um pouco como funciona esse índice, que ele é tão usado. Ele foi publicado pela primeira vez em 1995, então é a medição mais antiga da corrupção hoje existente, e ele mede não a opinião das pessoas nas ruas, do cidadão comum, mas ele mede a percepção da corrupção de especialistas. E a palavra percepção aqui é chave, porque a corrupção, o desafio de medir um fenômeno que é invisível, né? A corrupção que nós podemos enxergar e medir é a corrupção que deu errado, né? A corrupção que deu certo, ela está ocorrendo, ninguém pode ver, ninguém pode, portanto, medir de maneira empírica. Por isso, nós trabalhamos com percepção. É claro que existem limitações, mas é hoje a maneira mais aproximada que pode se medir o grau de corrupção em um país. Mas essa percepção, então, não é da população em geral, da população das ruas, porque ela pode variar muito com os escândalos. Então, nós buscamos os especialistas que têm uma opinião um pouco mais aprimorada, sofisticada sobre o problema no seu aspecto mais sistêmico. Então, hoje, nós cobrimos essa pesquisa em 180 países e territórios, é a mais abrangente no país. Obrigado. E ela mede só questões da corrupção no setor público, embora exista uma correlação total entre a corrupção no setor público. Se o setor público está contaminado, certamente o setor privado ele repete esse estado do problema. O índice ele é uma compilação, na verdade, de 13 fontes, 13 pesquisas que nós compilamos o resultado, fazemos o tratamento estatístico e daí produzimos o ranking de 180 países.
A metodologia foi alterada em 2012 para poder comparar a evolução dos países. Antes de 2012, era impossível comparar o resultado ano a ano. Não era possível fazer uma análise em série histórica. A partir de 2012, nós conseguimos ver como os países evoluem no combate à corrupção. Eu vou falar um pouco qual é a trajetória do Brasil nesse caso. E hoje é a mensuração da corrupção mais utilizada no mundo e ela tem sido utilizada também amplamente no setor privado. As multinacionais hoje, o Dow Jones fez uma pesquisa e essa ferramenta ela é para 80% das maiores empresas, uma amostra de 200 multinacionais, para 80% dessas empresas é o parâmetro mais utilizado para aferir riscos de compliance e risco de corrupção nos países em operação. Por exemplo, a Mercedes, nós tivemos uma reunião recente na Mercedes aqui no Brasil e eles nos contavam que o índice, dependendo de onde o país ele se posiciona, ele tem restrições na operação. Então, por exemplo, no Haiti, que está ali na parte mais de baixo do índice, a operação da Mercedes no Haiti ela é banida de contratar com o poder público. Ela não pode, em hipótese alguma, assinar contrato com o poder público pelo nível de exposição do risco. Em situação intermediária, países, por exemplo, a Argentina estava nessa colocação, agora o Brasil se encontra nessa posição. O Brasil, para contratar com o poder público, precisa de uma autorização especial da matriz. E assim vai. Então, uma medição que, de fato, produz resultados. Ela produz custos de transação, riscos, uma análise de risco. Então, tem um impacto muito real, além de criar um debate sobre a corrupção, que esse é o nosso intuito. Não é feita para esse tipo de utilização, embora seja feita no setor privado. O intuito principal é trazer o tema para o debate e uma competição positiva entre os países. Mas ela traz também consequências econômicas ou consequências no custo de operação das empresas. Então, esse é o resultado. Pode ser um teste oftalmológico também, um teste de visão gratuito para quem quer enxergar, mas eu vou facilitar. O Brasil ele estava na posição 79 do ranking, e no ranking atual ele caiu para a posição 96 do ranking. Então, nós estamos hoje empatados aí com a Colômbia, o Sri Lanka, o Timor-Leste, a Indonésia, Panamá. Essa a nossa vizinhança. E entre os BRICS, pela primeira vez, o Brasil foi ultrapassado pela África do Sul, foi ultrapassado pela Índia e pela China. Nós estávamos empatados e agora fomos ultrapassados, só ganhamos da Rússia, só estamos em posição melhor do que a Rússia entre os BRICS. A trajetória do Brasil tem sido descendente, tem tido uma piora da percepção da corrupção de 2012 até agora. É uma tendência registrada de forte piora da percepção da corrupção. Mas isso pode ser explicado por um maior combate à corrupção. Então, existe mais corrupção ou existe mais combate à corrupção? De fato, todos os países que nós acompanhamos que têm um combate mais contundente, efetivo à corrupção, ela se torna mais visível e, portanto, a percepção também piora da corrupção como um efeito de curto prazo. No entanto, os países que persistem no combate à corrupção, nesse enfrentamento contundente, essa percepção ela começa a se alterar de uma percepção de mais corrupção para mais controle de corrupção. E no ano passado, o resultado do Brasil, pela primeira vez, ele vinha caindo e ele começa numa trajetória de estabilização. A curva veio inclinada, negativa, e ela começa a se estabilizar no ano passado, e nós tínhamos a esperança que o Brasil estava numa encruzilhada que poderia ser o ponto de inflexão. Todo esse esforço da sociedade brasileira recente no combate à corrupção poderia começar, aí sim, a gerar frutos e poderia ser essa inflexão da curva. No entanto, foi uma grande frustração, uma grande decepção, que, na verdade, se acentuou a trajetória de queda e nós perdemos 17 posições do ano passado para esse ano. Isso, apesar de uma frustração, apesar de uma grande decepção, não foi uma surpresa. Não foi uma surpresa por tudo que ocorreu no ano passado e por tudo que deveria ter ocorrido e não ocorreu no ano passado. Então, surpresa, infelizmente, não foi. Mas nós vamos falar um pouco mais
Essa pesquisa ela dá um panorama muito superficial. É uma pesquisa importante, mas a abrangência dela não permite uma especificidade, um estudo mais aprofundado do problema. E, para isso, nós temos outras ferramentas, entre elas o Barômetro Global da Corrupção, que é a maior pesquisa de opinião sobre o tema da corrupção no mundo. Ela é realizada desde 2002. A última edição, a 9ª edição, foi publicada em outubro de 2017, também saiu do forno essa, e com foco na região da América Latina e do Caribe. Essa não é uma pesquisa de opinião de especialistas, essa sim é a população do cotidiano. As pessoas são entrevistadas nas ruas e é a experiência das pessoas com a corrupção em todos esses países. Avalia a experiência de pessoas com pagamento de propina, percepção da corrupção, instituições e nível de engajamento contra a corrupção. Aí foram entrevistadas mais de 20 mil pessoas na América Latina e no Caribe. Bom, eu não vou passar muito para a metodologia, mas fica à disposição para quem estuda o tema. É um mecanismo, é uma fonte de informação muito interessante, mas deixo à disposição também a metodologia, mas vamos deixar um espacinho para o debate, que é sempre mais interessante. Mas vamos destacar alguns dos resultados. A maioria dos países, a grande maioria, a percepção é que piorou a corrupção, em especial Venezuela, Chile, Peru e Brasil. Foram as maiores percepções que piorou o problema. Os políticos e a política são as instituições mais vistas como corruptas. A opinião geral é que os governos não estão fazendo o suficiente na luta contra a corrupção e quase 3/4 dos usuários de serviço público, 90 milhões de pessoas, relataram já terem que pagar propina para acesso a um serviço público. Quase 3/4 da população na nossa região entrevistada. São 7 em cada 10 pessoas se dizem dispostas a ajudar no combate à corrupção, isso é um resultado positivo, mas poucas pessoas efetivamente denunciam atos de corrupção. Só 9% disseram que, de fato, já denunciaram, e a grande razão é o medo da retaliação. E o Brasil é um caso importante nisso. O Brasil não conta com uma lei de proteção ao denunciante. A lei do whistleblower, né, uma legislação em vários países, quase todos os países civilizados, hoje contam com uma legislação que protege o denunciante tanto no setor público quanto no setor privado. Se ele apresenta uma denúncia, ele não pode sofrer qualquer tipo de retaliação. Se sofrer, é crime, é uma conduta criminalizada. No caso brasileiro, houve uma tentativa de passar essa legislação nas 10 medidas contra a corrupção, era uma das medidas que entraram no pacote, inclusive com uma recompensa pecuniária, que isso é muito utilizado nos Estados Unidos, uma recompensa para quem denuncia a corrupção. Essa é uma parte polêmica, mas o Instituto em si é fundamental para a proteção de quem quer, de fato, confrontar a corrupção. Ela foi recebida no Congresso Nacional com com refratários a qualquer medida, né, no pacote de forma geral, mas essa medida sofreu resistência em especial, e um comentário do Renan Calheiros foi que era a bolsa dedo duro. Esse é o nível da percepção de uma legislação hoje que é padrão no mundo civilizado e hoje é recebida dessa forma. Deixa eu puxar um pouco para o caso brasileiro, que é extraordinário nessa pesquisa. Foram várias respostas do Brasil que se destacaram nessa pesquisa. Esse índice dessa pesquisa do Barômetro é o índice de suborno na América Latina e Caribe. A pergunta era: você já teve que pagar suborno ou algum tipo de favor, algum favorecimento para ter acesso a algum serviço público básico? Uma vaga na escola, uma marcação de uma consulta no serviço de saúde, etc. E o resultado brasileiro foi o segundo mais baixo em toda a América Latina. Só Trinidad e Tobago foi um resultado mais baixo. Foram só 11% dos brasileiros que responderam. O pior resultado foi o México. 55% dos mexicanos já relataram ter que pagar algum tipo de propina para ter acesso ao serviço público no ano anterior. O Brasil foi o mais baixo de todos. Isso é um resultado para
refletir, nos leva a refletir onde está realmente o problema grave, se é na experiência cotidiana das pessoas ou se é, de fato, na grande corrupção, no encontro entre o poder público e o encontro do poder privado. Isso foi recebido também com muito ceticismo, muito até ironia, quando nós publicamos esse resultado, e a reação que nós ouvimos várias vezes é porque o brasileiro mente muito. Por isso que Mas isso é de fato uma pergunta constrangedora. Você teve que pagar a propina, você pagou propina no ano passado, mas essa pergunta é constrangedora para todos os países, né? Então, embora tenha um viés, e talvez não seja 11%, seja 20% o valor real, mas no caso do México talvez fossem 70%. Então, esse viés ele existe na pesquisa, mas ele existe para todos. E o interessante é ver a disparidade da realidade do cidadão brasileiro na experiência de pagar propina no serviço público dos outros países da região. Então, nós avançamos muito. Nós temos que ver também o lado positivo do nosso país no combate à corrupção, e a experiência do cidadão brasileiro não está tão permeada pela prática do suborno e da corrupção no dia a dia. Claro que existe, é um problema grave, 11% é um valor baixo na nossa região. Na Europa, a mesma pesquisa, o Portugal é 2% o resultado. O Reino Unido chega a 0%. Então, claro que é uma situação ainda grave, nós não estamos num patamar adequado, mas vendo em países mais comparáveis da nossa região, nós temos sim que ver um lado positivo do nosso combate à corrupção. Bom, esse é o índice que eu mostrei primeiro, do índice de percepção. A notícia ruim é que pela primeira vez a Argentina nos passou, né? Isso é sempre uma coisa desagradável, principalmente. Então, esses foram os resultados do Brasil no pagamento de propina para acessar diferentes serviços públicos. Hospitais, 7%, escolas, 9%, para emitir documentos, 7%, polícia, 6%, serviço de utilidade pública, 10% e judiciário, 3%. É claro que existem limitações da pesquisa, nós não podemos tomar isso de uma maneira sem crítica, mas o que interessa é a comparação com os outros países e entre os serviços públicos. Aqui, quem é corrupto no Brasil na percepção dos cidadãos? Os parlamentares, né, governos locais. Deixa eu pegar aqui, que eu também teste de visão. Bom, parlamentares foram o primeiro lugar na percepção dos cidadãos, como os mais corruptos, depois governantes locais, presidente e ministros, depois executivos de negócios, policiais, fiscais, funcionários públicos, juízes e líderes religiosos. Líderes religiosos no Brasil têm uma credibilidade bastante acentuada, inclusive com relação aos outros países. Agora, o que foi interessante no resultado brasileiro também é que a polícia, no Brasil, foi a que obteve maior confiança da população. É o fenômeno Polícia Federal, né? É claro que o cidadão que tem a experiência direta com a Polícia Civil, a Polícia Militar, talvez a experiência seja outra. Mas o cidadão que não tem contato direto com a polícia, hoje ele melhorou muito a percepção da instituição através do efeito Polícia Federal. Isso não aconteceu em outros países. E talvez o resultado mais interessante dessa pesquisa é que 83% dos brasileiros responderam que o cidadão comum pode fazer a diferença na luta contra a corrupção. Eu vou dizer por que isso é impressionante, esse resultado, porque nós compilamos isso com o resultado de 77 países. O resultado brasileiro foi o número 1. É o mais alto. O cidadão brasileiro hoje no mundo é o que mais acredita no próprio papel e na própria capacidade de lutar contra a corrupção. Isso é a parte, nós falamos de presente e futuro, essa é a parte que nos dá esperança que esse país tem a capacidade, tem toda a possibilidade de vencer o mal da corrupção e mudar de patamar no combate à corrupção. A sociedade quer isso, o setor privado
deseja isso, já está se transformando. Nós fizemos uma pesquisa, eu não trouxe, a próxima ocasião faço o convite para que conheçam a nossa pesquisa do setor privado. Nós fizemos o ranking da transparência das empresas brasileiras. E antes disso, nós tínhamos feito dos mercados emergentes e do mercado global. Das 100 maiores multinacionais globais, mercados emergentes e hoje da Brasil. O resultado brasileiro, de todos os mercados emergentes, foi o que mais aumentou o cuidado com compliance e transparência. O mercado brasileiro está respondendo a essa realidade. Hoje você vai, qualquer cidade capital brasileira, você vai a São Paulo, você tem 3, 4, 5 eventos de compliance a cada semana. É um debate sobre o tema como nenhum outro país hoje, e o setor privado está se adaptando a isso. A sociedade está se adaptando a isso, resta agora a nossa classe política, essa talvez seja a nossa fronteira atual para um processo de renovação. A sociedade quer, está se mobilizando, o setor privado quer, está se mobilizando, e agora a grande fronteira é a nossa velha política, e 2018 nos dá uma grande oportunidade de fazer algo a respeito dessa transformação. Essa esperança, então, 8 em cada 10 brasileiros dizem que podem fazer a diferença no combate à corrupção. Só detalhando um pouco mais disso, 3 em cada 4 brasileiros concorda que é socialmente aceitável relatar a corrupção. 81% dos brasileiros se sentem pessoalmente obrigados a reportar a corrupção. Se for testemunha de um ato de corrupção, 81% relatou que se sente responsável em denunciar. E 71% dos brasileiros passaria um dia inteiro em um tribunal para fornecer evidências de casos de corrupção. Ou seja, se fosse fazer um sacrifício pessoal, você estaria disposto? 71% disso passaria um dia inteiro para relatar. É claro que, outra vez, são pesquisas complicadas, temas complicados que têm vieses nas respostas. Mas, sem dúvida, o resultado brasileiro se destacou não só na região, mas no mundo. Isso são as tabelas, eu vou deixar depois à disposição para quem estuda o tema, para quem se interessa do tema. É uma pesquisa riquíssima, são vários outros resultados que eu deixo à disposição, e o Brasil se destacou em diversos deles, né? Do cidadão comum fazendo a diferença, a denúncia do ato de corrupção, e também a questão dos policiais, né? Você acha que estão envolvidos com corrupção? Foi dos níveis mais baixos, o segundo ou terceiro mais baixo em toda a América Latina, do Brasil, o efeito Polícia Federal. Bom, eu trouxe rapidamente uma outra proposta aqui para o debate, e aí eu faço uma apresentação muito breve, eu preparei, se puder trocar a apresentação. Essa segunda apresentação que eu faço aí é olhando para o futuro, né? O desafio aqui do debate era falar de corrupção presente e futuro. Eu sempre brinquei com o Júlio no começo da conversa, que eu lembrei da frase do ministro Pedro Malan. Ele fala que no Brasil até o passado é incerto. Então, você falar de futuro no nosso país é sempre uma atividade de risco, mas a nossa proposta aqui é trazer de volta o debate da corrupção, sair da Lava Jato, sair do japonês da Federal, sair da próxima etapa, quem vai ser preso, o julgamento do Lula, para falar das reformas que esse país precisa. Nós participamos da experiência das 10 medidas, eu sei que a DCE também promoveu esse debate, aqui veio o procurador Ataíde, né, para tratar do tema da corrupção, e a Força Tarefa foi responsável pela experiência das 10 medidas contra a corrupção, que foi enterrada pelo Congresso Nacional de uma maneira vil. Na noite do desastre da Chapecoense, na madrugada, eles enterraram aquele pacote que recebeu o apoio de 2,5 milhões de brasileiros, assinaturas em apoio ao pacote. Mas o pacote também tinha problemas, tinham medidas problemáticas, tinham problemas de conteúdo e forma. Medidas que eram excessivas, restrições do habeas corpus, utilização de prova ilícita, teste de integridade. Então, questões problemáticas que tinham nas 10 medidas, e tinha um grande problema, que era a visão de uma só instituição, né, do Ministério Público, que tem toda a legitimidade, um órgão importantíssimo, mas tem uma visão do combate à corrupção, que é a investigação, processo e punição.
E o combate à corrupção, a experiência internacional, mostra que é uma abordagem integral. Nós temos que conversar com o setor privado, nós temos que conversar com a cidadania, nós temos que conversar com os outros países, a cooperação internacional, reformar o Estado. Então, nós nos propusemos esse desafio de resgatar essa experiência das medidas com o pacote das novas medidas contra a corrupção. Então, nós nos aliamos com a Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, para dar uma resposta sistêmica ao problema sistêmico da corrupção. Então, foi com um trabalho que nós consultamos. Primeiro, nós fizemos a rede de representações da Transparência Internacional, vendo o que funciona na luta contra a corrupção no mundo, o que tem sido feito, as inovações, o que tem dado certo. Trouxemos essas experiências, adaptamos e colocamos como parte desse pacote. Mas outra parte muito importante foi o que estava sendo desenvolvido no próprio país. As ideias, as propostas das instituições, dos próprios brasileiros. Então, nós fizemos uma consulta com 373 instituições e recebemos 140 propostas, 140 ideias para o combate à corrupção. Fizemos uma triagem dessas propostas e selecionamos 84 projetos de leis, propostas de emendas à Constituição e resoluções, minutas de resoluções do CNMP, do Conselho Nacional de Justiça. E o resultado é o maior pacote de combate à corrupção já desenvolvido no mundo. Nós temos essa presença em 110 países e isso hoje é considerado o maior pacote de combate à corrupção já desenvolvido em qualquer país. E foi um trabalho iniciado pela Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas, mas não é um trabalho nosso, não é um pacote nosso. Participaram 200 especialistas de diversas áreas, acadêmicos, empresários, promotores, juízes, advogados, construindo cada uma das medidas e estão todas em formato de projeto de lei, para entregar a bola redonda para o Congresso Nacional, já um repertório de soluções para o país. A consulta pública hoje está ocorrendo, nós estamos recebendo ainda sugestões da população, isso está online, nós temos uma plataforma online, Wikileges, eu vou passar o site para as pessoas poderem contribuir. E gostaria muito que fazer o convite à associação, a DCE, que possa dar contribuições à visão dos empresários, os empresários que têm compromisso com essa luta, qual é a visão e dar contribuições a esse pacote, com ideias, com críticas, talvez propostas aqui também não estejam em acordo com a visão de vocês. É o momento de nós melhorarmos esse pacote para fechá-lo no final de abril, e aí sim entregar para que a sociedade brasileira, uma construção que foi feita pela sociedade brasileira, possa abraçar essa iniciativa e exigir o compromisso dos candidatos nas eleições de 2018 com esse novo pacote das medidas contra a corrupção. A nossa estratégia não é levar esse pacote ao atual Congresso. Esse Congresso já mostrou que está completamente afastado dessa causa e, pelo contrário, nós temos, sim, a esperança de que o novo Congresso Nacional, no processo das eleições, possa, sim, abraçar, junto com o processo de renovação democrática, trazer como pauta prioritária para a legislatura que começa em 2019, esse pacote das novas medidas contra a corrupção. Então, faço um apelo a todos vocês que participem com contribuições críticas na construção, mas mais importante ainda, depois que abracem, nos ajudem a viralizar essa campanha, que vai sair a partir do final de abril, para viralizar e que as instituições, as empresas, as famílias de vocês possam abraçar essa causa. E trazer outra vez uma esperança de uma reforma, trazer o debate outra vez para as questões sistêmicas, soluções para o problema da corrupção, e que nós juntos, a população já mostrou que quer fazer, o setor privado quer fazer, e nós temos que pressionar a nossa classe política para responder a essa demanda do nosso país. Então, agradeço muito o convite da associação, uma extraordinária oportunidade para falar, apresentar essa iniciativa a um público qualificado, influente, com poder de fazer a diferença. Então, agradeço novamente, é um imenso prazer falar com vocês. Fico à disposição, se houver tempo, para qualquer questão ou comentário sobre o pacote ou sobre as nossas pesquisas também. Muito obrigado. É uma triste realidade, né? Esse ranking, mas também
nos dá muita esperança ver que 83% dos brasileiros acreditam que podem ajudar a combater a corrupção. Bruno, antes da gente passar aqui para o debate, eu queria entregar aqui para alguns representantes de associações as novas 20 medidas. Eles vão obviamente, compartilhar com os seus associados, e aí, na esperança que eles possam, então, aderir, principalmente essa questão da consulta pública, né, de poder contribuir. Só um minutinho. Então, eu queria passar aqui as mãos do Bruno Falsi, que é o presidente, né, da Câmara dos Diretores Logistas. Agradecer o Bruno, né, por estar aqui com a gente hoje, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Contamos com vocês. Contamos com vocês. Ao Wagner Veloso, vice-presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, está aqui representando o Lindolfo Pagliuelo. Obrigado, Wagner, pela presença aqui hoje. Obrigado, contamos aí com o apoio. Ao Laurindo Deus Filho, representando o Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, o IBEF. Laurindo, muito obrigado. Ao Eduardo Pagliuelo, presidente do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados de Minas Gerais. Obrigado pela presença. Eu vou passar a mão do Lúcio Sampaio, que representando a FIENG, né, através do SESI, também, esse documento da transparência. Obrigado, Lúcio. O Alexandre Figueiredo está aí? Alexandre Figueiredo, que está representando o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, representando aqui o Felipe, né, Martins, que acabou de ser empossado. Que é uma instituição centenária aqui de Minas. Só pecou nisso, né? Só o Atlético? Atlético. Queria também entregar as mãos da Eliane Ramos, que é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, daqui da seção Minas Gerais. A Eliane já nos comprometeu a levar isso para debater lá junto dos recursos humanos, né? Obrigado, Eliane. Bom, então vamos iniciar aqui as perguntas. Alguém já gostaria de se manifestar? Eu queria que falasse, né, se apresentasse o nome ou a entidade que representa. Obrigado. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Dolabella. É um prazer te ter aqui. Acho que contribui muito, né, para todos nós. Eu tenho duas colocações. A primeira é que, de forma recorrente, eu vejo temas importantes não chegarem à base ou à maior camada da população e, portanto, com, às vezes, impactos menores nas urnas. A primeira pergunta é: como que a transparência pretende fazer para que isso chegue à base da sociedade, que é relevante nas eleições, né, nas urnas? E o segundo ponto é que, para mim, é sintomático que a governança, compliance, tenha tido uma resposta grande, porque as empresas vêm sofrendo muito com as ações, né? Lava Jato está um exemplo. Os executivos, as empresas pagaram preços altos, ainda que pequenos, na opinião de muitos, né? Mas os políticos não. Então, o segundo ponto é: nós estamos vendo aí um Supremo, é um tema delicado, né? Que se mostra talvez pouco empenhado, não sei se é a palavra, mas talvez pouco eficaz no tratamento das ações ou na velocidade do tratamento, quando o tema são os políticos com foro. Eu queria, então, a resposta das duas questões: como chegar à base e que a transparência, como ela enxerga essa questão do Supremo, que é chave para que os políticos tenham uma resposta como as empresas. Obrigado. Obrigado. Eu respondo já uma a uma. Tá. Bom, obrigado, Alexandre. Obrigado pelas palavras e pelo interesse, as perguntas.
De fato, a estratégia política agora, o corpo a corpo político, vai ser a grande decisão, né? Se esse projeto ele vai se tornar uma realidade, né, vai ser adotado pelos candidatos, pelo Congresso, precisa mobilização popular, né? O homem público responde ao que é público, né? Como nós vamos fazer isso? Nós vamos lançar uma plataforma na internet, um aplicativo e no Facebook e redes sociais, um filtro dos candidatos. Então, nós vamos ver a ficha pregressa dos candidatos, ficha limpa para candidatos à eleição e ficha limpíssima para candidatos à reeleição. Então, candidatos já no Congresso Nacional, a barra vai ser acima da barra da ficha limpa, que é a denúncia recebida. Não é a condenação em segunda instância, como é a ficha limpa. E a própria ficha limpa não é um gatilho automático. Quem conhece a legislação, o trabalho que é necessário fazer de coleta de informação para identificar se o candidato de fato é ficha limpa ou não. Isso não é uma coisa automática. Então, nós vamos fazer um trabalho de investigação da ficha dos candidatos ao Congresso Nacional. Não temos braços para todos os estados. Então, nós vamos fazer... O primeiro critério de corte é a ficha limpa e a ficha limpíssima. O segundo critério de corte é a adesão ao pacote. E a adesão ela pode ser com ressalvas. Ela não precisa da integralidade. Isso foi um erro das 10 medidas também, ou tudo ou nada. Claro que é possível ter ressalvas. O parlamento ele tem que debater, é a função. Nós não vamos tomar a função do parlamento, usurpar a função do Congresso. Então, mas a adesão ao espírito desse pacote e ao compromisso que ele seja pautado no início da legislatura. Esse é o compromisso, embora com espaço para ressalvas. Esses dois critérios de corte e, a partir disso, classificações do político. Outros compromissos com princípios democráticos e direitos fundamentais, compromisso com uma campanha de financiamento limpo, o voto legal, que é uma iniciativa do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, e outros critérios que nós vamos classificar para facilitar a escolha do eleitorado e tornar isso disseminado na população. Como? Nós estamos já mobilizando a classe artística, nós estamos mobilizados na esquerda e na direita, tanto os grupos da esquerda, tivemos reuniões na casa da Cássia Kiss, no Rio de Janeiro, um grupo da Rede Globo mais da direita, outro grupo, sendo aqui já contando um pouco quem são os grupos, né? A Caetano Veloso, Paula Lavigne, no lado da esquerda, também um grupo de artistas que estão dispostos a conhecer e levantar essa bandeira. Então, mobilizando a classe artística, tem um grande poder de mobilização, e instituições como CNBB. Estamos apresentando e convidando a CNBB para que mobilize suas bases. Ela foi fundamental na mobilização da ficha limpa, né, na campanha da ficha limpa. Então, a CNBB, as redes dos observatórios sociais do Brasil, que estão presentes em mais de 200 municípios, em todas as regiões, e tornar isso no centro do debate, utilizando também os canais das redes sociais, mas mídia também, a mídia tradicional. Tivemos reuniões já com Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, etc. E estamos preparando a campanha que ainda não foi ao ar, mas preparando toda essa mobilização para, de fato, tornar isso uma ação da base, da população que tenha conhecimento e abrace essa causa. A segunda pergunta sobre a resposta do setor privado, que nós identificamos, de fato, vimos que, individualmente, as empresas começam a reagir no país e de uma maneira muito mais rápida que outros países. O Brasil melhorou muito mais do que outros mercados emergentes na reação das empresas. No entanto, no nosso ponto de vista, o empresariado ainda peca em fazer pressão por uma mudança fora da empresa. A maior ferramenta para o combate à corrupção no setor privado, estudado mundo afora, é a ação coletiva. É muito difícil para uma empresa mudar uma prática e ela ser a primeira e fazer a mudança sozinha. Ela vai sofrer, ela vai perder contratos, vai ser retaliada. Mas se ela se junta com o setor, um grupo de empresas, ela consegue mudar uma prática. Nós vimos isso em vários setores, farmacêuticos, por exemplo, uma união de um pacto setorial que impedia, por exemplo, financiar congressos médicos, né, que levam as esposas em classe executiva, etc., que é quase um achaque
né? E o setor, para uma empresa mudar sozinha a prática, seria um desafio, um suicídio. Mas decidiram mudar de maneira conjunta o financiamento de campanhas. Hoje, o entendimento do Supremo aboliu, mas era um exemplo que o setor pode mudar, pode fazer isso. É isso que nós queremos mobilizar nas eleições, que o setor empresarial se una numa causa, né? E uma proposta é esse pacote. E com relação ao Supremo Tribunal Federal, é um dos eixos do nosso pacote. Uma das medidas importantes é o processo de nomeação de ministros, como eles chegam ao Supremo Tribunal Federal. Então, um processo de dar maior transparência a esse processo, indicações têm que ser prévias para que exista um escrutínio da mídia, da sociedade, e também uma quarentena anterior e posterior ao exercício do mandato do Supremo Tribunal Federal. Então, uma espécie de uma tentativa de uma blindagem um pouco maior da influência política sobre a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas aí são várias questões que envolvem, né, a questão da relação. Temos também propostas da lei de abuso de autoridade, não aquela que o Congresso propôs como retaliação aos procuradores e aos juízes, uma muito mais sensata e equilibrada, mas importante lei de abuso de autoridade, que é importante controlar também o Judiciário, o próprio Ministério Público. Temos uma proposta de unificação do regime disciplinar do Ministério Público, para que um procurador em Minas Gerais seja punido da mesma forma que um é punido em Brasília, que não exista essa disparidade. Questões de transparência no processo, tanto na etapa da investigação, etc. Então, é um pacote que visa também atacar o Poder Judiciário, suas falhas, né, que permeiam também o Poder Judiciário. E eu estava falando mais cedo, por que será que a Lava Jato ainda não alcançou, né, o Poder Judiciário? É uma grande interrogação. Quais são os mecanismos aí que impedem, na delação da Odebrecht, por exemplo, não tem um relato sequer a uma propina paga a algum agente do Poder Judiciário. Um esquema dessa magnitude é uma coisa que suspeita. É quem julga e quem provoca mais medo, né, do delator. Exato. Então, é uma temática assim, que nós também abordamos muito o tema da transparência, corrupção, poder judiciário. Desculpa. Tem mais uma pergunta aqui? Tchau. Cadê o microfone aqui? Aqui, ó. Ali na frente. Alô, ainda bem que eu estou numa mesa, qualquer coisa, os meus advogados aqui me defendem. Bruno, parabéns pela palestra, foi ótimo a gente ter essa oportunidade de trocar experiências e ver, né, de um diretor que conhece as entranhas da pesquisa. Eu queria checar com você uma percepção que eu tenho há muito tempo, né? Eu não sei se em termos de capilaridade, mas a impressão que eu tenho, pela capilaridade do processo que nós, pela engenharia fantástica que nós montamos em termos de corrupção nesse país, nós somos o benchmark mundial em corrupção. Pode ser que não em números relativos, mas em capilaridade nós levamos, né, praticamente 28 países no mesmo esquema que nós fizemos. Nós montamos e exportamos. Isso é visto na pesquisa? É uma percepção minha ou você vai matar essa percepção aqui agora? Esse desafio aí é complicado. Mas desculpe, seu nome qual é? Adriana Soler. Adriana, obrigado pela pergunta e provocação. A experiência nossa, eu levo quase 10 anos trabalhando na Transparência Internacional e sempre na região das Américas, no Departamento das Américas. E, de fato, foram 28 países com algum tipo de... Só na delação da Odebrecht foram 12 países, 10 latino-americanos, mais Angola e Moçambique, e nos 12, chegando ao nível de presidente da República. Caiu o presidente peruano pelo escândalo da Odebrecht. Na República Dominicana, milhares de pessoas nas ruas, não tinha tanta movimentação nas ruas desde a invasão dos Estados Unidos na República Dominicana, nos anos 60. Você tem, no Panamá, um vice-presidente investigado, um já sendo preso. Você tem, no próprio Peru, não foi só esse, foi todos os presidentes desde os anos 80. Você tem um presidente foragido nos Estados Unidos, você tem outro já preso e você tem outros dois sendo investigados, né? E todos os Santos na Colômbia e o antecessor
também. Então, assim, é uma exportação de corrupção. O Brasil foi visto, tomou a pecha de exportador de corrupção. Isso foi o que nós percebemos na atuação. Por outro lado, a Lava Jato, o empenho do país no combate à corrupção e o sucesso que tem obtido enfrentando altos níveis de poder econômico e político, isso também chamou a atenção do mundo. O próprio Peru já copiou o modelo de força-tarefa. Vários países já têm buscado o Brasil para entender o fenômeno Lava Jato. Então, nós também estamos exportando anticorrupção, né? Num aspecto, então, que pode lutar. Importar o Supremo. Mas o nosso Supremo é ruim, mas se pegarmos na América Latina, a situação é pior. Venezuela é uma coisa que é o escritório de advocacia do presidente da República. Mas o caso, assim, além do Supremo, um dos fatores que chama a atenção no caso brasileiro, dos colegas da América Latina, de quem estuda o problema, é o fenômeno do Ministério Público Federal. Tem vários problemas, mas a independência dessa instituição, isso não tem nem na Europa. Nós estávamos agora um seminário na Europa, em Madrid, sobre cooperação penal internacional. Não existe essa independência. Na própria Espanha, na Alemanha, não existe essa independência do órgão que investiga e sanciona a corrupção. Isso é um efeito da nossa desconfiança do Estado, pós-ditaduras, etc. Nós criamos esse modelo e que agora está mostrando a importância que tem um Ministério Público e um Judiciário com grau avançado de independência. Por exemplo, no caso da Argentina, o procurador-geral, ou a procuradora-geral, que era anterior, na época que o Janot estava, ele pode avocar o processo, ele pode tirar da mão de um promotor de primeira instância, um procurador, e tomar para si qualquer caso, né, ou com alguns critérios. Isso mata, pela raiz, qualquer tentativa de investigar um caso mais, né, de políticos poderosos, etc. E a nossa independência, ninguém toca num processo ali na primeira instância, um promotor, o procurador-geral, ele não tem jurisdição para avocar assim o processo, a investigação. E a nomeação dos procuradores-gerais, né? Essa tradição que foi quebrada agora recentemente de nomeação do primeiro mais votado, que também mostrava uma tendência para fortalecer ainda mais a independência do Ministério Público. Não sei se só complemento. Agradeço a sua coisa. Você concordou comigo, então? Mas eu queria mais ou menos complementar. Eu achei muito interessante a sua observação. Não é a maior corrupção, é a mais sofisticada. A mais sofisticada, a de capilaridade, em estilo. É uma engenharia que só nós e a criatividade brasileira tem condição de fazer. É sobre esse aspecto que eu tenho que dizer. E é interessante, porque nós acompanhamos grandes casos de corrupção. Por exemplo, o caso da Siemens. E eu volto a falar. Siemens, Alstom. Nós nunca falamos no maior caso de corrupção da história. Sim. Nunca falamos isso, porque aquilo que eu falei no começo, a corrupção que nós podemos medir é a que deu errado, né? Então, nós nunca falamos em maior caso de corrupção, mas o que nós falamos é o caso mais, a máquina mais sofisticada de corrupção já montada na história do capitalismo mundial. Foi a máquina do sistema Odebrecht. Você deixou mais interessante a minha percepção agora com essa. E deixa eu fazendo a comparação com o caso da Siemens, por exemplo, que subornou autoridades em mais países do que a Odebrecht. No entanto, a Siemens ela tinha um mecanismo que funcionava de maneira específica em cada país. Ela tinha um sistema, um intermediário que pagava para algum funcionário, usava algum canal. No caso da Odebrecht, tinha um sistema que a gente chama eu tenho chamado plug and play. Você pegava, encaixava aquele sistema no país, no sistema eleitoral, e a engrenagem ela funcionava exatamente igual
em cada um dos países que ela chegava. E tinha alguns pilares nesse sistema que funcionavam exatamente igual. Era um pilar, era a o Departamento de Operação Estruturada, que, na verdade, a sofisticação da rede de empresas de fachada, fantasmas e contas, empresas em offshore, etc. E o Banco Mundial aponta que 70% dos casos de grande corrupção existe a utilização dessa rede. É o grande propinoduto mundial. Então, tem o pilar dessa rede de sistema de transferência financeira e operação estruturada. Tem o outro pilar, que foi o BNDES, né? O fomento brasileiro à exportação da corrupção. O terceiro pilar, a diplomacia presidencial. Então, chegava abrindo portas e funcionando, né, como promotor comercial dessas empresas, no caso da Odebrecht. E o quarto pilar, às vezes passa despercebido, eram os marqueteiros. Os marqueteiros, as pessoas às vezes... por quê? Será que o Brasil é tão bom no marketing, é tão criativo, que faz sentido levar um marqueteiro para fazer campanha em El Salvador, em República Dominicana? Não, porque era a engrenagem da lavagem do dinheiro. A campanha política, todos sabem, é um bem intangível, difícil de precificar, é perfeito para lavar, e eles já tinham todas as contas abertas. Então, na verdade, eram só mais uma peça do plug and play, os marqueteiros, né? Então, esse sistema ele funcionou de uma maneira muito sofisticada em cada país. Não sei se responde. Não, respondeu, e com muito mais riqueza de detalhes. Eu queria te agradecer aí a sua transparência. Por outro lado, só fechando aqui um minutinho, eu sei que você já está num tempo aí, mas para a gente encerrar, do momento que nós estamos aqui agora, né, e aproveitar isso aqui, que como cidadã brasileira, como nós tivemos, né, como diz Gustavo Franco, nós tivemos 9 moedas em 50 anos, que é coisa única no país, e criamos um sistema financeiro fantástico, né? Eu acredito que nós estamos aqui, como vocês mesmos estão dizendo, eu acho que todo mundo que está aqui acredita nisso, num ponto de inflexão mesmo, de mudança mesmo de coisa. E chamar a atenção que tem gente boa do outro lado também, né? Principalmente as pessoas que fizeram a 13.303, aos advogados aqui, principalmente artigo 8º, que eu chamo a atenção, que é a faca e o queijo na mão dos minoritários nas empresas de capital misto e pública, né? Então, tem gente muito... E esse artigo ele coloca as nossas empresas públicas, impedem um pouco também delas serem utilizadas como lavagem de transferência de recurso com o que não deve, né? Então, tem aí uma coisa muito interessante. Eu tenho uma esperança muito grande de estar aqui e da gente, juntos, né, a gente tentar dar a volta por cima. Porque só nós sabemos como fazer o errado. Mensalão foi Minas. Nós criamos a gestão por resultado. Foi. E agora nós temos isso e criamos assim. Muito obrigada, Bruno, pela sua exposição. Parabéns aí. Para a gente cumprir o nosso horário, nós vamos encerrar as perguntas. Eu queria só dar um pouquinho... vou pedir desculpa para quem ainda não vai poder fazer, mas o Bruno vai ficar aqui um pouquinho, tá? Queria falar dos nossos próximos eventos. No dia 3/4 vai ter um evento da DCE Jovem, que eu vou mostrar aqui a seguida. O nosso próximo almoço, dia 20/4. Dia 27 de abril, o nosso tradicional Café com Fé, que já está marcado, vai ser na Master Turismo, na Praça da Liberdade. No dia 26 de abril, o Celão Neapac, que é um encontro regional, da América Latina, de bispos e empresários. Aqui eu queria enfatizar a importância desse evento, vai ser o segundo encontro Geração com Valores da DCE. No dia 3 de abril, o Rodrigo Godoy, que é o sócio-presidente do Instituto ACLA, que vai abordar a questão de tema do entusiasmo no trabalho dos jovens. Estão aqui convidados. O Átila está à frente, né, da coordenação. Ficam todos convidados, mas eu queria que os associados convidassem os seus filhos, primos, parentes, o que for, amigos, para esse encontro. Nós estamos investindo muito nesse projeto da DCE Jovem. Então, eu queria só enfatizar a importância desse evento. Esse outro encontro que nós estamos, o Sérgio Cavalieri aqui através do DCE Brasil está fazendo um convite a todos nacionalmente, né, para marcar, fazer presença, se participar desse evento que vai ocorrer na Colômbia. O Brasil é a maior nação, né, da América Latina, e a gente efetivamente quer se fazer representar lá. E, mais uma vez, não podemos aqui deixar de ressaltar e agradecer as empresas apoiadoras da DCE que nos ajudam aqui a
a subsidiar todos esses trabalhos. Aqui, hoje, em especial, o Sistema FIENG, através do SESI, que apoia e patrocina esse almoço, mas todos os eventos que a gente vem fazendo ao longo do ano, que nós vamos, no próximo almoço, entregar o nosso balanço de atividade de 2017. Então, eu queria agradecer ao Bruno, fazendo uma entrega ao Bruno aqui, de uma lembrança. Bruno, vem cá, por favor. Cadê a Miriam? Miriam, por favor. Queria convidar a Miriam para vir aqui. A Miriam é a patrocinadora desse nosso presente, lembrança, né, dos nossos... aos nossos... Passa por aqui, Miriam. Bruno, isso aqui é uma simples lembrança para iluminar a sua residência ou o seu escritório. Quero passar também as mãos do Bruno, todo o nosso material didático, material que nos orienta, muito deles, em especial esse aqui, que é o Rentabilidade dos Valores, que eu particularmente costumo dizer, isso foi escrito por empresários da UNIAPAC, que é a União Internacional dos Dirigentes de Empresas no mundo todo. Eu costumo dizer que ele é um manual de governança corporativa. E a gente tem utilizado muito nos nossos trabalhos, além de todos os outros aqui, que eu acho que pode também ajudá-lo nesse trabalho. Ótimo, obrigado. Deixa a palavra final, então, com o Bruno. Já agradecendo, né, pela presença dele e todos aqui hoje. Bom, obrigado, Sérgio. Obrigado à associação, todos. E a lembrança aqui bonita da Pomba, que é a esperança, né? Eu acho que esse momento do país é um momento para uma reflexão, como poucos países já tiveram essa oportunidade na história de mudar de trajetória, né? E o Suassuna, que eu gosto muito, Ariano Suassuna, ele falava, estou vendo a Pomba aqui, o espírito e a esperança. Ele falava sobre o otimismo e o pessimismo. Aí ele falava, o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso, né? Então, eu acho que esse momento do país, ele nos conclama a ser realista dos riscos. Então, eu queria chamar a atenção de um deles. A população está perdendo a crença na democracia. Hoje, na América Latina, é o país que menos acredita na democracia, o sistema democrático. Isso é um risco imenso. Então, vivemos um momento de riscos, mas um momento de esperança também, de mudança, transformação, como nós vimos. A população acredita, a população quer, e eu acho que a gente pode seguir nesse caminho, né? Então, eu acho que é o momento de ser realista, esperançoso, né? Nunca perder a esperança. Obrigado pelo convite, obrigado pelo apoio à nossa causa. A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a DCE Minas Gerais e o Sistema FIENG, por intermédio do SESI, DR Minas Gerais, agradecem a presença de todos. Uma boa tarde.